E aí, galera, bom dia. Bom dia para quem está chegando aí. Bom dia. Bom dia, Tâmara. Então, esperar esse minutinho para a gente começar, tá bom? Bom dia, professor. Eita, chuvinha boa, em plena segunda-feira. Eu estava dizendo à minha esposa, eu dou aula para os meus alunos nos piores dias. Na segunda é o dia da preguiça. E na sexta-feira é o dia que a pessoa está cansada, né? É o finzinho dos dias. Então, na segunda e na sexta. Eu sei que vocês são guerreiros. Sei que supera isso com tranquilidade. A aula de hoje está bem bacana. Eu trouxe um presente para vocês aí, uma aula extra. Fazendo as correções das atividades de vocês, verifiquei que tem um conteúdo do SSA que é necessário que vocês saibam antes do que a gente vem trabalhar pela frente, né? Que é o conteúdo de racionalização, né? Eu observei que muita gente estava errando nesse processo de racionalizar. Tá bom? E aí, como era um conteúdo e está no nosso cronograma lá de matemática fundamental, eu resolvi adiantar em trigonometria para que em matemática fundamental a gente consiga fluir com os outros conteúdos do SSA. Então, nesse conteúdo de trigonometria, eu abri essa brechinha na aula de hoje para a gente trabalhar com a racionalização. Tá bom? A gente vai trabalhar com esse processo de racionalizar. Fiquem aptos aí a tirar todas as dúvidas, perguntarem o que tiverem sobre racionalização, que eu sei que tem muita dúvida aí na cabecinha de vocês, principalmente pelos exercícios que eu observei que vocês fizeram. Né? Bom dia. Né? Bom dia. Então, pelo o exercício de vocês que vocês fizeram aí, eu observei isso. Tá bom? Então, é bom que vocês façam isso. Liga aí, Guilherme. Levanta a tua mão aí. Foi sem querer. Ah, beleza. Né? Então, vocês observem bem todos os detalhes que a gente vai ter aí, tá bom? É uma aula bacana e que é necessário. Lembrando que essa mesma aula eu estou dando para as outras turmas hoje, né? Nas turmas de hoje. Primeiro, segundo, terceiro ano. Porque nos últimos exercícios, né, que eu fiz a correção, eu senti essa necessidade de trabalhar esse conteúdo com vocês. Né? Vai ser de grande importância, vocês vão ver. Principalmente vocês que viram frações comigo, tudinho, e aí faltava esse trechinho para a gente finalizar lá em matemática fundamental. Estou trazendo na aula de hoje de trigonometria. Quando for de hoje a 8, a gente segue o cronograma normalzinho de trigonometria. Vamos ver os exercícios de secante, cotangente, cossecante, tá bom? Parabenizo também todos vocês que fizeram a atividade do livro, né? Fizeram a atividade do livro lá direitinho, que eu pedi, mandaram para mim, né? Aqueles que não fizeram, né? Meus pêsames aí para aqueles que não fizeram a atividade. Né? Mas lembrem que estou sempre de olho e vendo essa participação de vocês nas nossas atividades, tá bom? Isso é de suma importância para o processo avaliativo de vocês. Então vamos à aula aí. Vamos ver a aula. Tá bom? Tem uma chuvinha boa. Então, ó, antes da gente ver o processo de racionalização, a gente vai ver um pouquinho sobre raiz. Relembrar aí que vocês já sabem sobre raízes, né? O que seria a raiz quadrada? Né? Então eu trouxe aí um exemplo aí, meio que tentando comparar, né, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano aí, mostrando Minha Nossa Senhora. A raiz quadrada tem mais ou menos essa ideia aí, né? Temos uma árvore plantada com uma raiz quadrada. Né? E ela é plantada num quadrado que tem essas dimensões, 3 por 3. Então, a área desse espaço é equivalente a 9. Então, raiz quadrada é como se tivesse mais ou menos essa ideia aí. Né? Como se a gente fosse calcular, pegar um quadrado perfeito, um número, né, que tem um quadrado perfeito, e fosse calcular
a raiz desse quadrado perfeito. É como se tivesse a operação inversa, né, no popular. Ó, que vento bom. Não sei se está atrapalhando vocês aí, o barulho da chuva, né? Se tiver, vocês digam aí. Mas, ó, continuando, uma ideia interessante de raiz quadrada é lembrar que ela tem esse perfil aí, de x ao quadrado. Bom, vou fechar aqui, está ventando bastante. Vou fechar a porta aqui. Pronto, ficou melhor agora, eu acho. Mas, ó, continuando. Por exemplo, se a gente tiver um quadrado aí com 4 pontinhos, a raiz de 4 é 2. É como se fosse... Aí eu tenho aí agora um quadrado com 9 pontinhos, raiz de 9, 3. Agora eu tenho um quadrado aí com 16 pontinhos. E aí, no caso, a raiz de 16 é 4. Então é justamente o que a gente tem nisso aí. Então o que a gente pode dizer é que a raiz quadrada de um número sempre será um quadrado perfeito. Ou melhor, a raiz só pode ser calculada para ela ter um valor exato de um quadrado perfeito. Só que vai existir aquelas raízes que a gente não consegue calcular. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu anotar aqui para vocês verem. Dá um exemplo aí. A raiz de 3, a raiz de 2, a raiz de 6, por exemplo. Você não consegue calcular um valor exato para essas raízes. Né? Que aí é quando ela entra, né, nos números irracionais, ou seja, quando a gente não tem uma raiz exata, um valor exato para isso aí. E muitas vezes essa raiz ela aparece no denominador de uma fração, desse estilo aí. Por exemplo, 1 sobre raiz de 3, tá bom? 1 sobre raiz de 2, então aparece no denominador. Para matemática, antigamente, calcular isso aí era complicado. E aí, como não existia calculadoras, como a gente tem hoje, né, calculadoras gráficas, que consegue fazer esse cálculo tudinho rapidinho, então, como antigamente não se tinha essa calculadora, então o que é que o pessoal fez? Arrumou um processo de como fazer esse cálculo sem a calculadora. É justamente o que a gente vai ver na aula de hoje. Quais são os elementos da raiz? Então, para a gente ver esse processo de racionalização, é bom a gente lembrar de algumas coisas, né? Conhecer a raiz, por exemplo, né? Então, saber que o númerozinho que está aqui fora da raiz é o índice, chama a atenção para a raiz quadrada. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2. Ah, professor, não está aparecendo o índice, ó. Então, se não está aparecendo, mas o nome não é raiz quadrada, então significa que tem o número 2 aqui. Tá bom? Raiz cúbica, a partir da raiz cúbica em diante aparece o 3 aí. Então você tem que prestar atenção nesse detalhe. Quando não tiver aparecendo nada, é porque eu tenho 2 no índice. E no expoente? Quando não está aparecendo nada no expoente aqui dentro, significa que é 1. Então lembrar desse detalhe aí, tá bom? O n igual a 1, ele não aparece, fica invisível. E o m igual a 2 também não aparece, fica invisível na raiz. Tá bom? Mas ele está lá, presente, só está invisível. É bom você se ligar nisso aí, não esqueçam, tá bom? Okay? E toda a parte que está dentro da raiz, tudo que está dentro da raiz, a gente chama de radicando. Então, quando eu estiver falando aí sobre radicando, você já sabe que é o que está dentro da raiz. Ok? Então, vai lá. Na raiz, no popular, algumas pessoas dizem que uma raiz é uma potência com expoente fracionário. E, professor, como seria isso? Existe uma regrinha chamada regra do Sol. Ou seja, como é que a gente converte uma raiz, o processo que está lá no formato da raiz, numa potência com expoente fracionário? Aí existe essa regrinha, a regrinha do Sol. Não sei quem inventou, só sei que desde criança eu uso essa regrinha do Sol. Inclusive até o Sol pulou aí. Acredito que você já deve ter visto o Sol pulando aí de alegria. Vamos ver uns exemplos aí para você entender o que seria essa regrinha do Sol. A regrinha do Sol... Volta lá a imagem, por favor. Volto sim. Isso aqui? É só um minutinho. Sim. Aí, ó, essa regrinha do Sol, ela diz pra gente que os elementos que estão nela, né? Vou até fazer aqui mesmo pra você ver, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 2 elevado a 5. Pode passar. Pronto, daqui a pouco eu passo aí. Deixa eu dar um exemplo aqui porque me veio na cabeça agora. Ó,
2 à quinta, observa que a raiz está gerando uma sombra, né? Então, o Sol aqui está mandando os raios aí ultravioleta, só o número 4 está no Sol, mas o 2 à quinta está na sombra. Aí a regra do Sol diz o seguinte, o que está na sombra, na raiz, o que está na sombra vai para o Sol. Observa que esse espaço aqui ficou no Sol. E o que está no Sol passa a ficar na sombra. Okay? Vamos ver isso na prática. Vamos ver na prática aí. Então vai lá. Raiz cúbica 2 à quinta. Então o que está na sombra? 2 à quinta. E o que está no Sol, né? O 3? Então vou botar o 3 aqui na sombra. Bem simples. Beleza? Deixa eu colocar a letra B para vocês fazerem aí sozinho para mim. Aí. Digam aí a resposta. Quem quiser falar, pode falar. Quem não quiser falar e tiver vergonha, é só digitar no chat aí. Ok? O chat está aberto aí para vocês digitar essa resposta aí. A letra B aí. Rapaz, esse inverno é engraçado, né? Deu uma chuva bem boa, agora o céu abriu. Para quem tem sinusite. Deixa eu ver aí, Guilherme. Estou olhando aqui para ver. Só um detalhe. Você colocou aí 3, né? O que está na sombra você colocou, tá certinho. Que é o 3. Colocou no Sol. Porém, o que vai ficar na sombra, quando não aparece nada, o que eu falei no slide anterior, é que vale a 2. Quando não aparecer nada, é 2. Tá bom? Aí você coloca 3, 7 sobre 2. Só é corrigir isso aí. Tá bom? Não é 0, é 2. Toda vez quando tiver sem aparecer nada, você coloca o 2. Beleza? Vou colocar mais um exemplo aí para vocês fazerem, tá bom? Mais um aí para vocês fazerem. Raiz de 2 quintos. Esse 2 quintos aí é uma fração, tá bom? Ele é o radicando como fração. Ok? Radicando inteiro como fração. Vamos fazendo aí. O restante da galera tá dormindo, né? Cadê Cássio? Tá dormindo também. Vamos lá, 2 quintos. Né? Aí você já botou o que estava no Sol, botou aqui na sombra. Foi assim que escreveu, né? E está em dúvida sobre o número aqui em cima. Mesmo esquema. Na raiz, se não está aparecendo, é 2. No radicando, quando o expoente não aparece, é 1. Tá bom? Quando não aparece, é 1. Bem? Próximo. Agora vai fazer o contrário. Eu agora tenho o expoente e quero transformar esse expoente em raiz. Ou melhor, essa potência em raiz. Eu quero transformar em raiz. Como é que a gente faz aí? Eu vou fazer o sentido contrário agora. O que está no Sol vai para a sombra, né? Aí você bota o símbolo da raiz. O que está no Sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o Sol. Bom, já adiantando para vocês, vou deixar a letra E aí para vocês ir fazendo também. Bom? Então, o restante da turma acho que dormiu mesmo. Pegaram no sono. Vamos ver aí. Raiz, aproxima mais aí, Guilherme. Olha aí. Valeu, aí tá bom. Isso, né? Raiz de 3 ao cubo e 6 aqui. Tá bom? No processo, nas propriedades, a gente vai ver como melhorar essa raiz aqui, como deixar essa raiz bem melhor e as outras raízes. Por enquanto, para o nosso exemplo, é só utilizar essa regrinha do Sol. Então, para usar a regrinha do Sol, a gente vai só exemplificar aí dessa forma, tá bom? Próximo, letra E. Vamos ver aí a letra E.
Viu, Guilherme? Isso. 3 ao quadrado, raiz quinta. Ok? Parabéns. Então você observa que a regra do som é fácil demais, meu amigo. É muito fácil. Dá para o cara fazer com tranquilidade, né? Utilizando essa Verdade, é regra. bem fácil. Isso facilita. Vocês vão ver agora que para a gente utilizar as propriedades que vêm pela frente, porque agora o que a gente vai ver é o seguinte: existem propriedades na radiciação, só que essas propriedades não são fórmulas, tá bom? Tem a cara de uma fórmula, mas isso não é uma fórmula, não. E são propriedades que a gente vai utilizar em determinadas situações para ganhar tempo, né? Essa primeira propriedade aí, por exemplo, essa primeira propriedade, ela diz para a gente aí, né? Ela diz para a gente o seguinte: ela diz que se a gente tiver, eu vou dar sempre, pegar a propriedade e dar um exemplo com número, que fica mais fácil. Então, por exemplo, se eu tiver um número aqui, se tiver raiz de 4 vezes 9. Então, eu quero a raiz quadrada 4 vezes 9. Ao invés de eu multiplicar 4 vezes 9, claro que no vestibular isso vai aparecer com um número bem maior, tá bom? Estou colocando um número pequeno aí só para a gente dar o exemplo e você entender a jogada, como é que funciona. Então, você pode pegar aí e calcular separado. Ficar assim, raiz de 2 vezes raiz de 9. Tá bom? Aí raiz de 2 não, de 4, né? Foi mal. Raiz de 4. A gente sabe que é 2. E a raiz de 9 a gente sabe que é 3. 2 vezes 3, 6. Aí é o resultado. Poderia cair sim, no vestibular. Poderia cair desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui. Raiz de 3.600, por exemplo. Raiz de 3.600. Aí como é que você ia fazer? É muito grande. Ao invés de calcular a raiz muito grande, você ia separar. 3.600 é a mesma coisa aqui. 4 vezes 9 vezes 100. Aí ficava raiz de 4 vezes raiz de 9 vezes raiz de 100. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10. Fazendo um cálculo aí, você ia ver 2 vezes 3, 6 vezes 10, 60. Então você ia ter um ganho de tempo utilizando essas propriedades. Então as propriedades elas surgiram para justamente isso aí, para facilitar a vida de vocês, né, na hora de calcular. Né? Não, eu vou passar assim, para facilitar a vida de vocês aí, tá bom? Então vamos lá, vou colocar um exemplo aqui agora para vocês. Vou colocar aqui no cantinho. Então calculem aí, oxe, quer arriscar, né? Então calculem aí a raiz de, deixa eu ver aqui, 144. Né? Então calcular a raiz de 144 fazendo essa separação aí, tá bom? Procurem essa separação aí. Calculem aí para ver. Não, veja, você vai ter que fazer a separação. 144, ó, 4 mais 4 mais 1 é um número, no caso da 9, então é um número divisível por 9. Então você vai ter que lembrar daquelas primeiras aulas que a gente teve de critério de divisibilidade, ainda no presencial. A gente teve critério de divisibilidade, então você vai lembrar. Lembrar que 144 é a mesma coisa que 9 vezes 16. Aí aqui você vai calcular a raiz de 9 vezes a raiz de 16. Raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, 3 vezes 4, 12. E aí você chega à resposta. Tá bom? Vou escrever o 12 bonitinho aqui. Então, 12. Okay? Então, sempre lembrar em dividir. Só faz a divisão quando for necessário, viu, minha gente? Também não é precisar sempre fazer a divisão, não. Né? Você só faz quando for necessário. Né? O que houve com o pessoal aí? Que caiu a conexão deles aí, eu acredito. Ficou a gente, a Tâmara saiu, várias pessoas saíram aí. O Cássio saiu também. Tá tendo alguma outra aula aí
Ah, não, estão voltando. O pessoal está voltando. Que bom. Já estava começando a ficar triste. Eu digo que o pessoal está indo embora. Né? Isso, desse jeitinho mesmo, Guilherme. Desse jeitinho. Bom? Segunda propriedade. Né? A segunda propriedade, né? Aqui também. Caso vocês vejam que travou alguma coisa aí, não se preocupe, não. É só esperar que vai carregar. Que a internet aqui também tá lenta. Vê, agora que chegou a mensagem de Jamil que eu vi aqui. Tá instável também aqui. Mas isso é natural. Né? O pessoal, os provedores de internet aí, tudo se aproveitando aí. Aí fica diminuindo as conexões. Ó, então, a segunda propriedade é essa aqui. A segunda propriedade é o contrário da anterior. Tá bom? Ao invés de a gente fazer uma multiplicação, a gente vai fazer uma divisão. Né? O que isso quer dizer? Se eu tiver aqui, ó, raiz de 4 sobre 25. Aí eu posso calcular separadamente. Ó. A raiz de 4 dividido por raiz de 25. A raiz de 4 é 2, a raiz de 25 é 5. Beleza? Então eu posso fazer isso dessa forma. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Raiz de 9 sobre 16. Calcula aí para mim. Quanto é que vai dar aí? Isso é B igual a 0, né? Ou é diferente? Diferente, é. O B tem que ser sempre diferente de 0. Porque se o B for igual a 0, a raiz não existe, entendeu? A fração. Lembra que a gente viu na aula de fração? Que não existe fração com um denominador igual a 0. Toda fração, o denominador tem que ser diferente de 0. Agora, o numerador poderia. O A pode ser 0. Mas o B não. O B jamais tem que ser igual a 0. Vamos lá. Deixa eu mostrar aí. Raiz de 9, né? Então, a raiz de 9 sobre raiz de 16. Ah, tô esperando aí, vá. Eu tô achando que minha mão tá com reação ao danado do álcool em gel, minha gente. A mão amanheceu ressecada de um jeito. Acho que eu vou andar com um potinho de água e sabão ao invés do álcool em gel para ficar lavando as mãos. Porque pensa. Tem álcool em gel que hidrata. Tem uns que hidratam, né? Vou procurar no mercado depois. Lá na Pague Menos vende. Agora é bom. Deve ser salgado, né? Mas o tradicional já tá salgado também, mas nada não. Vai ter que fazer o quê? As mãos estão bem estranhas mesmo. Amanheceu de um jeito. Chegam queimam, né? Chega tá ardendo. É isso mesmo, Guilherme. Ó. Então, raiz de 9 é 3 e raiz de 16 é 4. 3 quartos. Tá bom? Agora, as outras propriedades eu vou passar de forma rápida, tá bom? Não vou dar tanto exemplo assim, porque os exemplos vocês vão praticando depois aí, quando a gente estiver fazendo os processos de racionalização, tá bom? Essa aí eu até posso comentar, porque acontece muito o seguinte, né? Essa propriedade 3, muitos de vocês utilizam da seguinte forma. Às vezes está assim, ó, raiz de 2, aí eu elevo ao quadrado, tá desse formato, aí muitos de vocês faz isso, ó, corta o 2 com a raiz. E talvez a maioria de vocês, quando viu na escola, o seu professor não teve paciência de explicar a vocês o porquê disso aí. Ele simplesmente disse, ó, se está ao quadrado, corta. E você faz isso até hoje, né? Vai e corta. Aí o que é que acontece? Uma vez eu vi o aluno fazendo o seguinte, fazendo isso. Tinha raiz cúbica de 2, aí estava ao quadrado. Aí o aluno disse, professor, quando está ao quadrado, corta a raiz. E não dá o resultado. A gente vai ver que isso é resultado diferente. Ok? Então, não são todas as raízes que simplesmente a gente vai chegar e cortar. Na verdade, o que está acontecendo nos bastidores é o seguinte. Ó. Vou dar o exemplo dessa daqui, que é a mais convencional. Então, eu estou usando essa propriedade, o que está acontecendo nos bastidores, até chegar e ter a certeza que vai cortar. Vê? Eu uso a propriedade, então esse 2 vem para esse expoente. Ó, o expoente é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Vou agora converter utilizando a regrinha do Sol.
2 ao quadrado vem para o sol, e o númerozinho que não aparece na raiz, que é o 2, vem para a sombra. Aí agora, corta esse 2 com esse 2, então o resultado vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Veja que a raiz sumiu. Claro que para você é bem mais cômodo dizer, é melhor cortar logo a raiz. Para essa situação aí, sim, realmente é bom cortar a raiz. Mas para essa situação aqui, você vai ver que a raiz não some. Né? Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. O resultado aqui vai ser raiz cúbica. O 2 multiplica pelo expoente. 2 vezes 1, 2. E quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, o resultado vai ser raiz cúbica de 4. Veja que a raiz não some. Tá bom? Eita, raiz cúbica, né? Eu tenho 4 nos dois lugares aqui. Raiz cúbica de 4. Veja que a raiz não some. Então, se você fosse acreditar direto, que era simplesmente pegar e rasgar a raiz, né? Então, simplesmente você ia... como é que eu posso dizer? Você simplesmente poderia pegar uma questão como essa e errar. Então, se ligar nessas propriedades aí para não cometer esse tipo de erro. Beleza? Vamos lá. Próximo. Propriedade 4. A propriedade 4 é uma propriedade não muito usada, porém, vamos dizer, numa escala de 0 a 100%, 50% aí de chance dela aparecer no vestibular, porque normalmente a gente utiliza o sentido contrário dela, ou seja, a gente tem ela nesse sentido e vem para esse aqui. Então, a maioria das vezes a gente usa esse sentido contrário. Tá bom? Esse outro sentido aqui, a gente não utiliza tanto. Né? Raramente a gente volta para o estado inicial dela aí. Mas isso aí quer dizer o quê? Se eu tiver uma raiz desse jeito, 2 raiz cúbica de 5, por exemplo. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica. Aí o 2 está aqui fora, vai vir para dentro. Só que quando ele vem para dentro, quando ele entra na raiz, né, ele carrega o índice como seu expoente também. Tá bom? Então, vezes 5. Aí 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, 2 raiz cúbica de 5 é a mesma coisa que raiz cúbica de 40. Okay? Então, mas raramente a gente usa essa propriedade, mas é bom você saber, você ter em mente que essa propriedade existe. Ok? Quinta propriedade. A quinta propriedade aí é uma propriedade que ela ajuda você a seguinte situação. Se você tiver isso aqui, raiz sexta de 3. Então, eu vou botar aqui assim, de 3 ao quadrado. Então, por exemplo, o 6 a gente pode escrever dessa forma. Eita, que raiz grande. Deixa eu apagar aqui. A gente pode escrever o 6 assim, 2 vezes 3. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2, aí restou para a gente o quê? Raiz cúbica de 3. Beleza? Então você pode fazer. Ele nunca vai pedir para a gente fazer essa multiplicação não, né? Não. É porque, na verdade, isso aí é como se a gente fosse simplificar a raiz. Tá bom? Como se fosse fazer uma simplificação. Permanece a raiz, só que ela vai ficar com um número menor. Veja que a gente tinha de 3, de raiz sexta de 3 ao quadrado e passou a ser a raiz cúbica de 3. Entendeu? Então, só para ficar mais fácil mesmo, só para ficar menorzinha essa propriedade. A sexta propriedade é uma propriedade que a UPE, ela tem, desculpa até a expressão, não tem amor não, ela tem tesão por essa propriedade. E as questões, quando vem na UPE, ela não vem cobrando essa propriedade sozinha. É uma questão que envolve qualquer outro conteúdo, mas no meio dos cálculos, você tem que aplicar essa propriedade. E é uma propriedade que assusta muita gente, que o pessoal pensa, o negócio é difícil, não sei o quê. Aí eu vou dar um exemplo. Essa propriedade, ela não pode ser usada sozinha, ela depende da propriedade anterior, que a gente viu, ela tem a dependência. Mas acontece o seguinte, vamos colocar aqui. Vamos dizer que aqui eu tenho a raiz cúbica
a raiz quadrada de 8. E eu quero saber qual é a raiz simplificada disso aí, fazer esse processo. Como está a raiz quadrada e não aparece, a gente sabe que aqui é o número 2, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar em uma raiz só. 2 vezes 3. 2 vezes 3. É verdade. Quanto é 2 vezes 3? Ou 3 vezes 2? 6, né? Então vai ficar aqui raiz sexta. Mas aí eu posso permanecer do mesmo jeitinho. Ó. 2 vezes 3. E aqui raiz 8. Por quê? O 8 eu posso escrever dessa forma. 2 ao cubo. E como eu tenho aqui 2 vezes 3, ó, corta esse 3 com esse 3. Daí só sobrou para mim isso aqui. Tá bom? Como resposta. Então veja que são formas de... E não. Entendeu? Não, vamos O que lá. aconteceu com 8? O que aconteceu com 8? O 8 eu posso escrever em forma de potência. O 8 é a mesma coisa que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Isso é a mesma coisa, 2 ao cubo. Aí eu apenas transformei o 8 numa potência. Para aplicar a propriedade 5. Ok? Para aplicar a P5. Ó. Quando eu apliquei a propriedade 5, aí eu encontrei esse resultado. Mas, por exemplo, se for numa prova, você chegou até aqui, para mim já tá bom. Para mim você já acertou. Ok? Tranquilo? Então, a racionalização. Vamos lá. São 3 casos só. Dá para a gente ver rapidinho aí em 5 minutos. Bom? O processo de racionalizar, muita gente pensa que é eliminar a raiz. Tem gente que é igual esse bonequinho aí. Pega, o racionalizar eu vou deletar a raiz da fração. E não é deletar a raiz, é todo um processo para a gente poder fazer com que a raiz suma daí, mas ela vai aparecer em outro lugar, ela não vai sumir de vez. O primeiro caso é esse aí, quando o denominador é um radical de índice 2. Então, quando o denominador é um radical de índice 2, né, ou seja, uma raiz quadrada, a gente consegue calcular da seguinte forma. Olha, eu vou colocar aí um exemplo aqui para mim fazer, tá bom? Dessa vez eu não vou colocar para vocês, mas depois em casa vocês vão fazer para cada fração dessa aí, tá bom? Eu vou usar essa daqui como exemplo. Todas as outras vocês vão fazendo, tá bom? Vai ser a tarefinha de casa de vocês aí. Vocês vão fazer todas essas outras frações, a racionalização, tira a foto do caderno e manda para mim. Beleza? E isso para cada caso. Esse é o primeiro caso, daqui a pouco eu vou mostrar o segundo caso e o terceiro caso. Ok? Então, vai lá. O exemplo aí. Então, aqui eu peguei foi a 5 sobre 3 raiz de 2. Então, ó, 5 sobre 3 raiz de 2. Vou mudar a cor aqui. Eu entendi a tarefa de casa, não. A tarefa de casa eu vou mostrar a você. Ó, tá vendo que eu isolei essa daqui? Essa que eu isolei é a que eu vou fazer para vocês. O restante vocês vão fazer no caderno de vocês. Tá bom? Vocês vão fazer o mesmo processo no caderno de vocês. E aí tira a foto e manda para mim no zap. Okay? Então vai lá. Ó. 5 sobre 3 raiz de 2. Então, o processo de racionalização consiste em você pegar o denominador, repetir ele numa fração aqui, ó, igualzinho. Então, o mesmo denominador, o denominador esse cabo aqui de baixo. Então, você repete ele. 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Para esse caso, você faz assim. Tá bom? Então, vai ficar e faz a multiplicação pela própria fração. Ou seja, 5 vezes 3. É 5 vezes 3. 15. Raiz de 2. E agora eu vou fazer 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Repetindo aqui em cima, 15 raiz de 2. Raiz de 4 é 2, então vai ficar 9 vezes 2. Então vai ficar aqui 15 raiz de 2 sobre 9 vezes 2, 18. Beleza? E aí você para aí. Ok? Esse processo aí tá belezinha para vocês. É sempre pegar e repetir. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Deixa eu colocar aqui 3 sobre raiz de 2. Então você vai pegar, ó, a raiz de 2, repete e faz a multiplicação normal. 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ou dá raiz de 4. Né? Raiz de 4.
Quanto é a raiz de 4? É 2. E aí a gente chega no resultado. Ok? Tranquilo sobre esse caso? Próximo caso. O próximo caso é quando a raiz ela não é quadrada. Ela é maior do que 2. Então, 3, 4, 5. Então, quando a raiz não é quadrada. Tá bom? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Os outros exemplos você vai fazer no caderno, junto com a tarefa anterior do primeiro caso. Tá bom? Minha net caiu, viu? Beleza. Tranquilo. Depois tu vai assistir. Hoje à tarde, às 14 horas, esse vídeo já vai estar disponível lá para você. Tá bom? Aí você reassiste a parte do exemplo que eu dei. Tá travando teu áudio. Né? Não é a tua internet Ok. mesmo para carregar. Mas, ó, quando o denominador é um radical, né? Então, quando o denominador é um radical, o que acontece? Né? Quando ele tem esse maior do que 3, existe essa regrinha aí. Eu vou explicar no popular, que é melhor do que ver na teoria. Mas ele diz que a gente precisa pegar o expoente do radicando e somar com o expoente do radicando original. Como seria isso, né? Deixa eu mostrar a vocês aí rapidão. Existe essa regra em texto, como você está vendo aí. Primeiro passo, observar. Aqui, ó. O primeiro passo, né? Observar qual o índice, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, a gente perguntar quanto é que falta do expoente do radicando para o índice atual que a gente tem. Como seria isso? Eu peguei como exemplo 1, raiz cúbica de 2. Então, como seria? Eu vou repetir o mesmo esquema, fazer igual ao primeiro caso. Repita a raiz. Repita a raiz, só que o expoente, eu tenho que perguntar, para esse índice, o índice é 3. O expoente da original é 1. Quanto falta para dar 3? Quanto é que falta aí? Quem pode dizer a mim aí? Quanto falta aí? Para chegar em 3. Quanto falta aí? Né? Isso mesmo, falta 2. Né? Porque 2 mais 1 é 3. Aí agora é só fazer o mesmo processo. 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Então, raiz cúbica de 4. Sobre, aí agora você vai fazer o produto. Raiz cúbica de 2. Aí como é potência de mesma base, repeta a potência e soma os expoentes. Então vai ficar raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí agora a gente vai usar aquela propriedade. Cortou, cortou. Então a gente vai ter raiz cúbica de 4 sobre 2. O processo é bem tranquilo. Ok? Então é questão de técnica, né? É questão de técnica aí para resolver aí essa situação. Terceiro caso, né? Terceiro e último caso. O terceiro e último caso diz o seguinte: quando o denominador tem raiz, mas tem um outro número acompanhando, né? Tem um outro número acompanhando aí. Né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, pegar essa aqui, 1 sobre raiz de 3, raiz de menos 2. É o mesmo esquema, o restante você faz no caderno e manda para mim a foto depois, né? Então, basta você fazer o seguinte, ó, alterar o sinal, ó, do meio. Se for positivo, você bota negativo. Se for negativo, você bota positivo. Só isso. Só alterar o sinal do meio. Vamos ver na prática aí. Deixa eu ver qual foi o número que eu peguei lá. 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então, na prática aí, 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então, você vai multiplicar pela fração. Repete o denominador, só que trocando o sinal. Ó. Trocando o sinal do meio. 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. E aqui vai ficar, ó, repete, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso vai dar raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 2 ao quadrado é 2. 3 menos 2 é 1. Então o resultado vai ser raiz de 3 mais raiz de 2. Ok? Bem simples essa técnica aí, bem tranquila. Pergunta a vocês, alguma dúvida? Para quem está aí ainda na sala aí.
bom? Alguma dúvida aí? A internet está oscilando aí, diversas formas aí para a galera, né? Mas é o seguinte, para quem entrou e saiu, vocês avisam os colegas de vocês que a aula vai... Galera, pronto. Como não tem nenhuma dúvida, né? Vocês estão sem dúvida aí. Então, o processo, na verdade, deixa eu olhar aqui o chat. Estão com uma dúvida aí, deixa eu voltar aqui. Seria o seguinte, ó. Se tivesse desse jeito, né? 1 sobre, por exemplo, 2 mais 2 raiz de 3. Então, você ia fazer o mesmo processo. Ia pegar a fração aqui em cima, só que alterar o sinal. 2 raiz de 3, 2 menos 2 raiz de 3. E fazer o cálculo normal. 1 vezes 2 menos 2 raiz de 3 é 2 menos 2 raiz de 3. Né? Pegar o 1 e multiplicar por esse aqui. Agora, aqui é o primeiro ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado. Isso vai me dar 2 menos 2 raiz de 3. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. 2 raiz de 3 ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, aquele esquema que a gente viu aí, vai ser 3. Então, 2 menos 2 raiz de 3 sobre 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 4 menos 12. Aí vai ficar 2 menos 2 raiz de 3 sobre 4 menos 12 dá menos 8. Como tudo é simplificar por 2, no caso eu vou simplificar por 2 aqui, vai ficar o negativo, né? Menos com menos vai ficar aqui. Então, por 2 dá 1, que também dá 1. No caso vai dar raiz de 3. E 8 por 2 dá 4. E a resposta seria essa, tá bom? Para quem pediu a dúvida aí, se caso tivesse 2 raiz de 3, a resposta era essa. Ok? O tempo está encerrando aí agora. Vamos ficar por aqui e até a próxima, tá bom? Não esquece de seguir o professor aí na rede social, beleza? Valeu! Até sexta-feira, com a aula de matemática fundamental.